Bom dia, pessoal. Hoje, dia 13 de junho de 2024, uma quinta-feira, um solzinho gostoso e eu insisto, vim a pé para o escritório hoje aproveitar o sol e dar uma caminhadinha. Cuidem da saúde. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de herança. Vocês sabem que herança é algo muito bom, né? Ou não. Quando a gente pensa em herança, a gente pensa logo em algum bem material que ficou para a gente por falecimento de um ascendente, né? Mas não é bem nesse ponto que eu quero conversar com vocês hoje. Eu sou muito focado em herança. Eu acho que herança é uma coisa muito bonita. E querem ver uma coisa? Lá no livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 22, diz assim: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. E a Bíblia, ela é assim, farta em exemplos e histórias a respeito de herança. E eu, para falar a verdade, assim, eu amo muito meus filhos e a minha mulher. Então, eu sempre me preocupei, no caso de eu morrer mais cedo, de deixar alguma coisa que pudesse ser legal para o sustento deles e, enfim, alguma coisa que fosse legal para eles lembrarem de mim. Bom, o tempo passou, eu não morri cedo, meus filhos formaram, estão aí na luta. Eu acho que hoje eles precisam bem menos de mim, mas a questão da herança ainda é bem presente no meu coração, né? E eu trabalho e procuro aproveitar das coisas que Deus me dá, mas sem desperdiçá-las, porque eu sei que um dia meus filhos e meus netos vão aproveitar de uma coisa que eu deixei e vão bem dizer meu nome por causa disso, e isso é muito legal. Eu acho que a gente tem que buscar isso, até porque o modelo cristão, ele fala que os filhos têm que entesourar para os pais, e não os pais, aliás, bem o contrário. Os pais têm que entesourar para os filhos, não os filhos para os pais. O modelo oriental, se vocês olharem bem, o pai tem filho para o filho poder cuidar dele na velhice. E muita coisa a gente segue. Por exemplo, a Previdência do Brasil funciona assim, por isso que está quebrada, né? Eles se basearam não, eles fizeram isso de má fé, eu acredito, né? Há, sei lá, 50 anos atrás, eles começaram com essa folia, daí começaram um sistema de pirâmide, e eles sabiam que os primeiros ali que criaram esse sistema iam se beneficiar muito, e que uma hora o sistema ia implodir e ia sobrar para alguém quando falisse, né? E esse alguém somos nós e os nossos filhos, que não vão ter uma previdência pública para usufruir, né? Mas, voltando ao assunto, então, agora vamos falar certo, para eu não me confundir. Então, o sistema cristão, ele fala que os pais devem entesourar para os filhos, não os filhos para os pais, né? É um sistema de herança. E na Bíblia, além do livro de Provérbios, a gente vai citar mais duas palavras aqui, que são muito legais. A primeira está lá em 1 Pedro 18, 19, né, que fala da vã maneira de viver que nós herdamos de nossos pais. Muitos de nós herdaram muitas coisas ruins dos pais. Não por culpa deles, eles também não receberam nada dele, muito melhor. Mas é uma herança, né? Muitos replicam as mazelas que os pais tiveram, né? De violência, de separações, de alcoolismo, etc., né? Muitos trabalham para se livrar delas, como eu. É uma herança ruim, né? E a outra palavra lá está em 2 Timóteo 1,5, que fala da dona Lloyd e da dona Eunice, que deixaram uma herança de fé para o filho e para o neto. E isso é muito legal, muito bacana.
O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, eu penso que nós devemos trabalhar para deixar uma herança para os nossos filhos, uma herança para as nossas mulheres ou maridos e uma herança para o mundo, para as pessoas com quem a gente convive e com quem a gente tem a oportunidade de repartir esse espaço. Porque você pode notar sim se você está sendo um bom pai ou uma boa mãe, na medida que você vê nos seus filhos, nas pessoas de sua casa, uma conduta parecida com a tua. Então veja bem, se você ora, você nota que os teus filhos oram também? Se você louva, você nota se teus filhos louvam também? Se você é prudente com dinheiro, você nota se seus filhos são prudentes com dinheiro também? Se você não tem medo de encarar os desafios da vida, você nota se os seus filhos também não têm medo de encarar esses desafios? Se você tem uma fé genuína em Jesus Cristo, você nota se os seus filhos têm uma fé genuína em Jesus Cristo? Se a resposta for positiva, é porque você está deixando uma herança legal. Se a resposta for negativa, você tem que sondar o seu coração e ver aonde que está falhando, porque você não está deixando uma herança para eles, eles não estão replicando as coisas boas. A gente tem que lutar para não deixar a herança ruim para os filhos. Vamos dizer assim, em tese, que você deixasse dívidas, né? Tá? No direito brasileiro, as dívidas não passam para os filhos, elas acompanham o patrimônio do pai, mas não passam para os filhos. Então, se o pai não tiver nada e tiver só dívidas, os filhos não vão pagar essas dívidas. Se o pai tiver dívidas e tiver um patrimônio, vai descontar desse patrimônio. Então, a dívida não fica para os filhos. Mas vamos supor que a gente tivesse dívida e essas dívidas ficassem para os filhos, né? Você deixaria dívida para os seus filhos? Você deixaria uma vã maneira de viver para os seus filhos? Você deixaria pecados habituais para os seus filhos praticarem também? Né? Quando se fala em pecado, as pessoas logo pensam em homicídio, adultério, tal. Crente então ama isso, né? Se for adultério, é pecado, né? E ainda assim, eu estou sabendo, mas tem muita gente que passa pano para essas coisas nas igrejas, desde que o irmão seja um irmão importante que leve boas ofertas, né? Infelizmente. Mas, vamos dizer assim, para crente, pecado é isso, aborto e adultério, né? O resto meio que passa ali, né? Embora Jesus tenha dito que o diabo é o pai da mentira e que o povo gostava de levantar do seu pai. Essa foi uma palavra que colou muito firme no meu coração, na minha conversão. Eu falei, está louco? Eu não quero fazer vontade do diabo. Você é doido que o diabo é meu pai? Foi uma das primeiras coisas que eu lutei para deixar, foi da mentira, porque eu era muito mentiroso. Bom, mas voltando ao assunto. Qual é a herança que a gente quer deixar para os nossos filhos e no lugar onde a gente vive? Uma herança de pecado, uma herança de mentira, uma herança de falsidade. Você quer, mesmo você que é cristão, católico, protestante, que vai na igreja, né, e fica lá com as mãos levantadas, você quer que seu filho odeie a igreja porque em casa ele sabia que você era uma falsidade? Ou ele quer te admirar com os teus defeitos porque sabia que você era imperfeito, mas lutava contra o pecado? Pense bem, pense bem. Lá em Tito, no livro de Tito, na Bíblia, tem uma coisa muito legal, assim, falada para quem deve ser exemplo, tanto para homens como para as mulheres. Diz assim, seja um exemplo para os mais jovens, tá? Que os mais jovens olhem para você e te admirem, tanto as mulheres quanto os homens. Ver se a conduta daquela pessoa é legal, aquela pessoa é uma pessoa confiável, ela cumpre seus compromissos ainda que não tenha papel assinado, ela é uma pessoa que não é falsa, ela é uma pessoa que vive de forma honesta e que ajuda os outros, né? Essa é a herança que nós temos que deixar. Nós temos que lutar para deixar uma herança material para os nossos filhos, porque isso é bom. Isso é bom. Vejam, lá em Israel eu li que os caras gostavam de plantar cedros nos oásis
só para um dia alguém passar lá, descansar na sombra daquele cedro e abençoar o nome da pessoa que plantou os cedros. E eu acho que essas marcas que a gente tem que deixar nesse mundo. As pessoas têm que lembrar de nós com saudade. As pessoas têm que lembrar de nós com admiração. Não para nos dar dinheiro e para nos elogiar ou para nos dar poder, nada disso. Mas olhar em nós e ver de alguma forma em nós a imagem de Jesus. Ver em nós a imagem do Deus vivo, a quem vale a pena servir, quem vale a pena admirar. Porque se você prega um Deus e você faz tudo diferente, e você massacra as pessoas, e você vive uma vida falsa, as pessoas não vão apreciar esse Deus. E você vai pagar muito caro por isso. Porque Jesus diz assim que melhor fosse você jogar na água com a pedra no pescoço do que você embaraçar o caminho de quem está querendo seguir na fé. Então, essa, meu irmão, é a herança que nós temos que deixar para os nossos filhos, para os nossos netos e para todas as pessoas que a gente tiver a oportunidade de conviver no mundo e de passar alguma coisa. Tenha coragem com isso, tá? Pratique isso. O maior beneficiado vai ser você com tudo isso, tá? Deus te abençoe. Tenha um dia excelente. É por aí.